Amém? Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez eu saúdo a Igreja na Santa e memoriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos num culto de cura e de libertação. E hoje, pela graça e pela bondade do Senhor, Deus me dera uma palavra e quero eu compartilhá-la em nome de Jesus com todos que nos ouvem, com todos que nos acompanham, para a glória de Deus. E o poder vivo dessa palavra há de trazer frutos, há de trazer vitória, há de trazer esperança, há de renovar a fé, há de dar em nome de Jesus Cristo graça sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo, em o nome santo de Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre a fé de uma mulher que decidiu buscar a presença do Senhor em meio a tantas adversidades. Veio buscar a presença do Senhor em oração, em meio a tantas situações opostas. E nós vamos aprender um pouquinho hoje o que Deus tem reservado para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 em diante. Louvado seja Deus, exaltado e bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Aos que nos acompanham através do YouTube e do Facebook, em nome de Jesus, faz um esforço, pega um exemplar bíblico agora, acompanhe a leitura, se possível, se desprenda do que você esteja fazendo e dedique um pouco do teu coração, dos teus pensamentos ao Senhor agora, em nome de Jesus. Amém? Diz a palavra do Senhor, versículo 1, o tema da leitura: Eucana e suas mulheres. Versículo 1 diz: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres. O nome de uma delas era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdócios do Senhor, Ofnis e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente irritava ela para a embravecer, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares a minha aflição, a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Portanto Ana no seu coração falava, e se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti do teu vinho.
Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu não sou mulher atribulada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Louvado seja Deus. Irmão, nós temos uma história bonita aqui. Nós temos uma história forte aqui. Nós temos uma história poderosa aqui. Nós temos uma história de perseverança. Nós temos uma história de insistência, inconstância, de uma mãe que decidiu orar por um filho que nem tinha. Quantas mães estão orando pelos seus filhos hoje? Quantos filhos, filhas de grande nome, de sucesso, que foram bem-sucedidas, não só familiarmente, não só profissionalmente, mas também espiritualmente, porque hoje está muito fácil. O desejo do nosso coração resume o que o mundo pode oferecer, e não está errado um pai e uma mãe orar e pedir ao Senhor que o filho seja bem-sucedido, um pai e uma mãe orar e pedir ao Senhor que ele tenha uma formação, uma graduação, um diploma, que ele tenha sucesso na vida profissional, que ele tenha sucesso na vida financeira. Não está errado. Aleluia. Que ele tenha um bom casamento, que ele tenha filhos, que constitua uma família, não está errado. Verdade. Mas nós vemos aqui a perseverança de uma mulher que estava orando ao Senhor e pedindo a ele um filho, para que esse filho voltasse a ser entregue às mãos do Senhor, como profeta, como sacerdote. Aleluia, Deus. Entenda, nós vemos uma lição poderosa aqui, e eu quero dar uma pincelada, levar o que o Espírito Santo revelou aos nossos corações. Aleluia. Na cidade de Ramá, tinha um homem por nome Eucana, que tinha duas mulheres. Uma das mulheres chamava Penina e outra chamava Ana. Entenda uma coisa, nós vemos aí que a história já começa bem difícil. Como assim, pastor? Difícil. Porque é difícil entendermos o relacionamento numa casa quando há poligamia. Como assim, pastor? Um homem com duas mulheres legalizada. Poderia, era lei, não era contravenção, não era uma coisa errada, não era crime ter duas esposas, ter duas mulheres morando na mesma casa. Essa era a história de Ana e Penina. Mas a Bíblia fala que Penina era rival de Ana. Eita Deus. Penina era uma mulher inimiga de Ana. E não Ana inimiga de Penina. Mas entenda que existia uma ação complicada. Porque Penina, ela dera ao seu esposo, a Eucana, muitos filhos. E naquela época a mulher tinha o prazer de expressar a todos os seus parentes, aos seus amigos, a todos que estavam ao seu redor, o prazer de ter muitos filhos. Era tido naquela época uma mulher de bom caráter, uma mulher feliz, uma mulher que completasse a vida do seu marido, tendo muitos filhos. E ao mesmo tempo, era tido também, quando a mulher era estéril, era infértil, que não poderia ter filhos, que ela herdou a ira de Deus. Que Deus colocara sobre ela, olha o pensamento, maldição. Ela nasceu amaldiçoada por não gerar filhos. Essa era a cultura, esse era o pensamento, esse era o que expressava a cultura daquela época. A Bíblia fala que Eucana amava Ana, mesmo ela não tendo filhos. Porque, na verdade, os homens, eles não queriam um relacionamento com mulheres que não pudessem lhe dar filhos.
E geralmente uma mulher estéril, uma mulher infértil de nascença, ela nunca relacionaria-se com ninguém. Ela não casaria com ninguém, a não ser se fosse uma obra realmente dada por Deus, de um amor genuíno. E isso era raro, porque os homens queriam ter herdeiros, as famílias tinham que ser numerosas. O prazer do pai de família era ter a sua esposa e uma casa cheia de filhos. Esse era os pensamentos. Então, ao olhar da cultura da época, nós vemos que Penina era a mulher ideal para Eucana. A Bíblia fala que Penina tinha muitos filhos com Eucana, mas ao mesmo tempo Ana não. E mostra a palavra que Eucana, o marido, o esposo, amava Ana, mesmo ela não dando nenhum filho para ele. Ele tinha um voto, ele tinha uma liturgia para com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. De ano em ano, ele ia para Siló, para uma cidade vizinha, ao templo, a oferecer sacrifícios ao Senhor, a oferecer holocaustos para glorificar o nome do Senhor. Então todo ano ele reunia a família, levava as suas esposas e levavam todos os seus filhos e filhas e iam até o templo, e iam até o sacerdócio para oferecer sacrifícios ao Senhor. Eles ofereciam sacrifício, depois eles banqueteavam, comiam e bebiam. E ali era um momento de alegria, era um momento de gozo, de paz. Porém, todas as vezes que ele levava a sua família, as duas esposas, os filhos e filhas, era mais um pretexto, era mais uma ocasião que Penina usava para ofender. Usava para amargurar, para irritar, para deixar brava Ana. Agora nós vemos que aos olhos de Ana seria uma situação difícil conviver numa casa ao qual a sua rival, a qual a outra esposa do seu marido lhe dava o que ela não conseguia. O que a cultura, o que o povo, o que a sociedade achava que era certo, que era benigno, ela não conseguia cumprir, que era ser mãe. E a sua rival, eu imagino que cada vez que ela agia e embravecia, ela amargurava, ela entristecia Ana, seriam palavras duras. Não seria só contra a sua esterilidade, talvez seria contra a sua fé. Eu imagino, talvez, ela falando: mas Ana, vem cá, por que continua orando? Que história é essa? Parece que a sua oração não tem valor. Parece que Deus deixou de ouvir a sua voz. Parece que toda a sua devoção, todo o seu choro, todo o seu clamor, todas as suas lágrimas, todas as suas súplicas, parece que não estão sendo ouvidas por Deus. Porque parece que Deus dos céus decidiu jogar a ira dele sobre a tua vida. Porque a Bíblia fala que foi Ele mesmo, o próprio Deus, que cerrou a margem. Foi Ele que fez a Ana estéril. E quantas vezes Deus faz em nossas vidas algo que é o oposto que os nossos olhos, que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos querem. Às vezes nós não entendemos, mas a Bíblia fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que creem, que têm fé, que se dedicam à obra do Senhor. Mas quando contrariam os pensamentos, as razões lógicas, quando contrariam os nossos sentimentos, fica difícil a gente acreditar. Ana era uma mulher que quebrou tabus. Ana era uma mulher que não queria saber do que os outros pensavam a respeito dela. Ela tinha uma confiança em Deus. Ela de contínuo orava a Deus. O choro, as lágrimas, as petições eram de contínuo. Não pensa que ela tinha apoio do esposo pelo clamor e as orações. Não tinha. Como assim, pastor? Não tinha? Não tinha. Se nós pegarmos aqui o versículo 8, olha o que diz. Entenda a posição de Ana. Ana orava e clamava ao Senhor pedindo um filho, porque via que Penina, a outra mulher de seu marido, lhe dava filhos e zombava dela, zombava da tua fertilidade, que era estéril, que não tinha. Tradução: eu posso dar o que você não pode dar. A minha fé alcança onde a sua não alcança. Deus me honrou e não honra você. Eu imagino que palavras vinham para lhe ferir.
E mesmo em situações difíceis, Eucana no mínimo ouvia, sabia, ele tinha conhecimento dessas ações, mas as palavras dele, resume no versículo 8, olha lá. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Ele não entendia. Ele poderia corroborar com ela, ele podia colaborar com ela, ele podia ajoelhar com ela, ele podia orar com ela. Falar assim: Ana, não teria essa pergunta se ele entendesse. Esse porquê choras não tinha cabimento se ele entendesse a posição daquela mulher. Ele poderia falar: minha irmã, Ana, minha esposa, amor da minha vida, eu sei porque você ora, porque você chora. Você chora porque quer um filho, você chora porque quer me dar um herdeiro, você chora porque quer ser mãe de muitos, você chora porque quer trazer alegria para o meu coração, para a nossa família. Eu vou orar com você, eu vou ajoelhar com você, eu vou chorar com você, eu vou clamar com você. Nós vamos unidos nessa mesma fé, nesse mesmo clamor. Deus vai ouvir as nossas súplicas. Ele faz a pergunta para ela do oposto: por que você chora? Ele não entendia, ela não tinha apoio. Por que não comes? Olha a aflição, olha a amargura que ela vivia. E por que o teu coração? E por que está mal o teu coração? Sabe que nos dias de hoje talvez Ana seria uma mulher ansiosa. Nos dias de hoje talvez ela seria uma mulher depressiva. Nos dias de hoje talvez ela teria a sua autoestima tão baixa que talvez não seria boa em relacionamentos. Talvez não seria uma pessoa expressiva. Seria uma pessoa recolhida, tímida, no canto, não era sociável. Nos dias de hoje nós podemos pensar que era uma mulher que tinha tudo para viver uma vida destrutiva. Quantas vezes nós ouvimos palavras que nos machucam e ficam marcadas por dentro? Quantas vezes o marido fala que não deve, a esposa fala que não deve, um filho fala que não deve, um patrão fala que não deve, um amigo fala que não deve, um parente fala que não deve. Quantas vezes o professor fala que não deve? Sabe, às vezes as palavras machucam. Existe uma lenda urbana que diz que palavras mal colocadas, ofensivas, doem mais do que um tapa na face. E talvez seriam situações que desmotivariam qualquer um. Talvez ela poderia estar orando a Deus: você quer saber da coisa, Senhor? Eu não vou desistir de orar, porque foi o Senhor que me fez estéril mesmo, o Senhor não quer que eu tenha filhos. Aí está ali, fica zombando da minha cara, minha inimiga, está ali, mulher do meu marido. Então o Senhor dá para ela, todo ano dá um filho. Já tem 10 filhas, ele está todo alegre com ela está todo alegre com ele. Quer saber da coisa? Senhor, eu estou aqui de vela nesse casamento, no meio dessa família aqui, eu estou sozinha, ele não me compreende, ele não ora comigo, ele não chora comigo, ele não quer saber do que está acontecendo no meu coração. Olha, eu vou desistir. Talvez se uma Ana nos dias atuais passasse por essa mesma aflição, passasse por essa mesma zombaria, passasse por essa mesma dificuldade, sabe o que ela faria? Vou desfiar. Sabe o que ela faria? Vou desistir. O Senhor não quer fazer nada por mim mesmo? Vou desistir, não quero mais saber. O Senhor nunca me prometeu nada mesmo. Eu que estou pedindo, o Senhor nunca me prometeu, nunca houve um profeta, nunca houve ninguém que levantasse e viesse em minha direção e falasse da sua parte. Então eu estou aqui sem esperança. Quer saber da coisa? Eu vou parar com esse negócio de ser crente. Nos dias atuais, com a fé do jeito que está atuante, com a iniquidade ativa, matando, esfriando o amor, como nos dias atuais, nós vemos que talvez a perseverança, a sensatez, não seria um ponto forte, como está sendo da vida de Ana naquele momento, naquela ocasião. Ele fala para ela: Ana, não sou eu mais importante do que 10 filhos para ti? São Penina já tinha 10 filhos. Talvez Penina, ano após ano, 10. Toda vez que ia para o templo, para o sacerdote, ia oferecer os sacrifícios e holocaustos. Talvez Penina juntava todos os filhos e falasse: filhos, vem cá minha menininha, vem cá meu menino, vem cá, filhos, rodeia o papai lá, vai com o papai para ele ser feliz. Vai, viaja do lado de papai para ele dar risada com vocês, para ele ficar feliz com vocês. E talvez ia no fundo com Ana, zombando: está lá vendo minha família?
Olha quantos filhos eu dei. Olha a alegria de Eucana. Olha o marido, como está feliz o marido que eu tenho. Meu Deus. Tinha tudo para aquela mulher ser uma mulher frustrada, decepcionada. Era uma mulher destrutiva em todos os seus sentimentos. Verdade. Mas olha só a posição dessa mulher. Oh, aleluia. Olha só o coração, a vibra. Olha só a firmeza, olha a estrutura daquela mulher perante Deus. Olha só. Glória a Deus. Versículo 9 diz assim: então Ana se levantou, depois de comer e beber, lá em Siló, no dia do holocausto, no dia do sacrifício, no dia da festividade, que anualmente eles faziam isso. Ela se levantou, coração doído, flagelado, amargurado. Foi orar, e quando ela foi se retirar a orar, estava sentado do lado dela o sacerdote ali, homem de Deus. Não sabia, ninguém tinha revelado, ninguém. A Bíblia fala que em parte profetizamos, em parte conhecemos. Ele não sabia da história dela. Olha aí. Ele não conhecia a vida dela pessoalmente. Ela nunca sentou e abriu o coração para ele. Mas ele viu ela orando. Olha só. Versículo 10 diz que versículo 9 diz que ele estava sentado numa cadeira junto ao pilar. E Ana, no versículo 10, com amargura de alma, chorando muito, orava ao Senhor. É difícil quando você vê uma pessoa com o coração quebrantado, de joelho com as lágrimas caindo, buscando a face do Senhor. Eu imagino que ele olha aquela situação e não entende muita coisa. Mas a oração de Ana, olha só. Antes de receber alguma profecia, antes de receber alguma palavra, antes do profeta abrir a boca com ela, antes dela de qualquer coisa, em meio a todas as aflições, ela insistia em orar. E na oração ela faz um voto com o Senhor. Eita Deus, aleluia. No meio da tua lágrima, no meio do teu choro, sem esperança, sem promessa, sem nenhum tipo de profecia, sem nenhuma palavra de conforto, só zombaria, só falta de apoio, só escassez de sentimentos. Eita Deus. Ela dobra os joelhos e se refugia no Senhor. Aleluia. Chorando, ela abre o coração e faz um voto com o Senhor. Senhor Deus dos exércitos, Glória a Deus. se lembrares da tua serva, Oh Deus. se não se esqueceres de mim, Aleluia. se deres a mim um varão, um filho homem, olha, eu lhe prometo Aleluia. que sobre a cabeça dele não passará navalha, sobre a barba dele não passará navalha, ele não será dado a vinhos, a bebida fermentada, ele não tocará em nada do que é imundo, ele levará a sua vida focada e devotada em te servir como um nazireu. Aleluia. Ela faz um voto: eu vou dar o que eu estou lhe pedindo Aleluia. ao Senhor. Me dê um filho e eu vou doar esse filho à obra do Senhor. Me dê esse filho que eu vou consagrar esse filho aos seus caminhos. Sabe o que eu fico pensando? Aleluia. Quantas vezes nós consagramos os nossos filhos ao Senhor? Quantas vezes você abraçou o seu filho aí na sua casa e chorando, com o coração aberto, colocou a vida dele nas mãos do Senhor? Deus Todo-Poderoso, eu entrego a vida do meu filho em tuas mãos. A tua vontade é boa, perfeita e agradável agora é sobre a vida do meu filho. Que prevaleça o teu querer, que o teu Espírito Santo faça dele um homem de Deus, faça ela uma mulher de Deus, que ela seja cheia da tua presença, que ela seja canal de bênção, virtuosa, ele seja um homem virtuoso, que o testemunho dele possa honrar o teu nome, louvar a tua palavra, que ele possa ser canal de bênção, que ele possa ser um pregador do teu evangelho, que ela possa ser uma pregadora da tua palavra. Quantas vezes nós pedimos isso ao Senhor? Quantas vezes nós consagramos? Ana nem tinha um filho e já estava ungindo, consagrando, dando ele ao Senhor. Deus, aleluia. Ela orando com o coração tremulado, as lágrimas correndo, de cabeça baixa. O sacerdote ali olha ela de longe e enxerga que ela está fazendo alguma coisa, mas não entende, porque não ouve som da sua boca.
vê os lábios se movimentando, vê a boca movimentando, vê aquela mulher com a feição amargurada, vê aquela mulher com a feição triste, e os lábios se mexendo sozinho, ele deduz. Mas pastor, ele não era sacerdote? Era. Ele não era como o pastor dos dias de hoje? Era. Ele não estava à frente da igreja? Estava. Ele não era responsável como homem de Deus? Era. E por que ele falou uma loucura daquela? Ele olha para Ana e fala: mulher, para que a embriaguez, mulher. Deixa de ser uma mulher bêbada. Deixa de ser uma mulher embriagada. Afasta de ti o vinho. Meu Deus. A Bíblia fala que nós falamos do que conhecemos ou profetizamos pelo que o Senhor nos revela. Naquele momento ele falou do que viu, do que conhecia. Ele viu uma mulher com um semblante diferente, balanceando. Ele teve uma reflexão que ele viu uma mulher embriagada. Lembrando que pastor também erra. Lembrando que sacerdote também peca. Lembrando que também os líderes são falhos. Lembrando que somos seres humanos. Às vezes os membros da igreja, às vezes os que estão na nave da igreja, esperam 100% de perfeição do pastor, 100% de perfeição do líder, do responsável, mas isso não é uma verdade. Nós erramos e falhamos, pecamos, ele errou. Mas repara que mesmo ele errando, Ana não leva o erro dele para o lado mal. Aleluia. Se ela não tivesse discernimento das palavras, se ela não honrasse o seu líder, se ela não respeitasse ele como um sacerdote, talvez ela levantaria ali e fazia um barraco. Talvez ela levantaria ali e afrontava ele. Que história é essa que está me chamando de mulher bêbada? Ela falou: não me tenhas como mulher, como filha de Belial, ou nos dias atuais, como uma mulher vadia. Em algumas traduções bíblicas diz: não me tenha por uma mulher vadia, bêbada, largada. Eu oro e eu expresso toda a amargura do meu coração, a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele que conhece as minhas aflições, é Ele que conhece o interior do meu coração, é Ele que lê os meus sentimentos, Ele sabe quais as minhas petições. Aleluia. Não me tenha por mulher da vida, não. Glória a Deus. Deus sabe o que passa no meu ser. Verdade. Se fosse nos dias atuais uma mulher que ouvisse isto do pastor, ela é capaz de fazer uma rebelião, fazer uma votação para tirar o pastor da igreja. Meu Deus. É capaz de sair da igreja e montar na casa dela uma outra igreja, ou alugar um salão, montar uma igreja e levar todos os membros de lá. Esse pastor só fala abobrinha. Existia honra na vida de Ana. Ela honrava a liderança. Ela honrava a presença de Deus na vida de Eli. Mesmo ele errando, mesmo ele falhando. Quando ele fala para ela como homem falho, mas quando ela abre o coração e fala: todo o meu ser que está amargurado de alma, todo o meu coração que está amargurado de alma, que está sofrendo, está sendo expresso e aberto ao Senhor como um livro em oração. As minhas petições é o Senhor quem sabe. Eu declaro as minhas petições em oração ao Deus de Israel, ao Deus dos exércitos, ao Senhor Todo-Poderoso. Eli mais uma vez abre a boca e se direciona àquela mulher, só que dessa vez não como um homem falho, não como um homem que peca e erra, mas como um profeta e representante de Deus, como um profeta e representante da tua palavra, da palavra poderosa de Deus. Ele olha e fala: mulher, fique em paz, seja concedido o teu pedido, que o Senhor Deus dos exércitos lhe abençoe e conceda o que pedisse. Aleluia, meu Olha Deus. só, aquela mulher ouviu a primeira vez a profecia de um profeta. Pela primeira vez ela ouviu a voz do Senhor, porque até aquele momento, há muitos anos casada, havendo a sua inimiga todos os anos dar filhos, as zombarias constantes, em toda aquela situação, aquela mulher jamais se levantou e clamou e pediu e suplicou alguma aprovação, alguma revelação, algo da parte de Deus, e mesmo
mesmo assim ela não deixou de crer. Mas quando ela ouviu um profeta, um homem de Deus, que olhou para ele e falou que seja concedido da parte do Senhor o que você pede, ela acreditou. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Hoje os homens de Deus estão falando, as pessoas estão entrando no ouvido sem no outro. Eita. Repara aqui, grandes homens viveram o milagre do Senhor. Verdade. Ela poderia ter se baseado nos contos do passado. Ela poderia ter falado com o Senhor: olha, o Senhor tirou a esterilidade de Sara, a mulher de Abraão. Deu a eles um filho depois de velho. O impossível o Senhor pode fazer. Verdade. O Senhor pode me alcançar. Realiza o milagre que o Senhor fez em Sara na minha vida. Aleluia. Ela poderia estar cobrando uma promessa, uma palavra, mas ela não. Ela só clamava a bênção. Aleluia, Deus. E uma coisa eu quero deixar aí enfatizada: ela não só acreditou no que o profeta lhe falou, Glória a Deus. ela tomou aquelas palavras como base de vida dela. Aleluia. Porque a Bíblia fala que na hora em que o profeta lhe fala, olha só, versículo 18 do capítulo 1 de 1 Samuel: e disse ela: ache a tua serva graça a teus olhos. Presta atenção, muda os teus pensamentos a meu respeito. Aleluia. Eu sou serva do Senhor. Eita, Deus. Muda os seus pensamentos, tenha os bons pensamentos a meu respeito. Aleluia. Olha só, assim a mulher se foi no seu caminho e comeu. Ela não tinha nem comido. Porque quando você está muito entristecido, você perde o apetite. Verdade. Quando o teu coração está muito machucado, você não quer saber de comer. Parece que a amargura da sua alma lhe seca. Você perde todo o vigor da sua história. Ela vivia aquelas palavras, mas a Bíblia fala que a palavra de Eli, olha só, versículo 17: então respondeu Eli e disse: vai em paz. Tradução: ela estava sem paz, ela vivia a amargura de alma. A palavra do profeta fez a paz entrar no coração dela. Vai em paz. Aleluia, Deus. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que te pedisse. Aleluia. Glória a Deus. Veio agora da palavra pelo poder, pela autoridade do Deus de Israel. Aleluia. Ela acreditou, ela encheu-se de paz. O versículo 18 fala que ela seguiu o seu caminho e comeu. E diz mais, que o seu semblante já não era triste. Glória a Deus. Aquela palavra, a palavra do profeta, a palavra da paz de Deus, a palavra viva, a palavra que é direcionada pelo Espírito Santo, a palavra que penetra no coração da gente, a palavra que nos traz vigor, vida, saúde. Essa palavra entrou na vida dela e rompeu todos os anos de zombaria que ela passou. Glória a Deus. Curou o coração dela lá no templo, nos sacerdotes, lá em Siló. Glória a Deus, com aquela palavra, entrou no ser dela e limpou de dentro para fora. Olha aí. Tirou toda a mágoa, toda a tristeza, toda a dor, toda a amargura, toda a raiz de amargura, tudo que estava tentando ofuscar a glória de Deus sobre a vida dela. A paz entrou, a palavra de promessa entrou, o vigor entrou, o Espírito de Deus trabalhou no coração daquela mulher, mudou o semblante, voltou a comer, voltou a sorrir, voltou a se alegrar. Sabe por quê? Passou a acreditar que o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, iria lhe conceder o pedido pela palavra do profeta, pela palavra do sacerdote, pela palavra do pastor. Glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes nós pregamos as palavras e as pessoas perderam a fé nas palavras? Sabe que Ana ouviu a palavra uma só vez? Uma só vez acreditou. Glória a Deus. Aleluia. E Deus lhe concedeu. Quando você acredita e não duvida, o milagre acontece. É verdade. Às vezes nós não estamos mais recebendo os milagres, não estamos vendo mais o impossível de Deus, não estamos vendo mais os sonhos serem realizados, não estamos vendo mais as mãos de Deus trabalhando. Sabe por quê? Porque o pastor fala, entra no vídeo e sai no outro. Ele falou isso hoje também. O último culto foi a mesma coisa. Será que vai acontecer? Jesus, é assim, fica no Senhor. Meu Deus.
Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. E Deus, Ele não vai usar a mula, uma jumenta de balão para ficar falando toda hora, não. Se preciso, Ele faz a jumenta falar. Mas não é preciso. Ele ungiu e consagrou pastores. Ele ungiu e consagrou sacerdotes. Ele ungiu e consagrou profetas. Ele ungiu e consagrou obreiros. Ele ungiu e consagrou missionários. Ele ungiu e consagrou homens e mulheres que estão na sua presença, que representam o poder vivo desse evangelho, representam o poder vivo dessa palavra. O que nos falta somente é crer. Deus falou, vai cumprir. Deus prometeu, vai fazer. Não importa o que o inimigo faça, não importa o quanto as trevas se levantem. Quantas promessas estão sendo feitas para mães. Sabe que eu tenho um fato curioso na minha família? Eu tenho um fato curioso na minha família. Uma irmã minha, irmã mais velha minha, tem um filho que tem problemas com dependência química. Ele é dependente e está internado numa clínica de dependentes químicos. Vive uma vida destruída a vida inteira. Depois que conheceu as drogas, nunca mais aquele menino teve brilho nos olhos. Hoje um homem já adulto, mas com a vida destruída, ele continua internado. E toda vez que sai da clínica, no primeiro dia que sai, se embaraça com as drogas, é automático. Lá dentro se controla, lá dentro diz que está bem, lá dentro diz que está limpo, lá dentro da clínica ele parece uma outra pessoa, mas quando ele sai para fora, que ele encara a oportunidade, o diabo parece que enlaça ele vai lá e consome a droga e destrói tudo de novo. Toca internado de novo. Anos após anos, está passando a vida inteira dentro de uma clínica, perdeu tudo o que um jovem normal vivia. Sabe, o que um adulto normal queria viver, conquistas, sonhos, nada se realizou na vida daquele rapaz. Mas um detalhe, a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se minha irmã está orando, nós estamos orando, a família está orando. De repente, num culto, Deus levanta um profeta. Basta acreditar. Deus não precisa falar 2, 3 vezes, 10, 15, 50 vezes a mesma coisa para que você acredite. Deus levanta um profeta e fala para minha irmã num culto que Deus faria dele um grande pregador da palavra de Deus. Que o que era impossível aos homens é possível a Deus. Que é Ele que veio buscar e salvar e resgatar o que se havia perdido. Que operando Deus ninguém pode impedir. Que se Ele se estender as mãos, basta uma palavra e a vida do meu sobrinho, a vida do filho da minha irmã será transformada. Toda a ação maligna e demoníaca que atua, que amarra, que aprisiona a vida dele em drogas, em vícios, será rompida e quebrada. Basta o querer de Deus. E tudo isso veio através do quê? Do poder da oração de mamãe. Aleluia, Deus. Do clamor e do joelho de mamãe. Aleluia. Das lágrimas e das súplicas de mamãe. Grandes homens hoje estão na presença de Deus pela oração da mamãe. É verdade. Oh, aleluia. Ela acreditou naquelas palavras. Ana acreditou naquelas palavras. Glória a Deus. O semblante dela mudou, a alegria voltou, a paz chegou no coração. Eu já não dava mais ouvido ao que a inimiga falava. O que ela queria agora era só viver o que Deus tinha prometido. A confiança, a esperança, a fé dela estava altiva, estava no máximo. Ela acreditava no que Deus tinha que fazer. E a Bíblia fala que quando ela volta para casa, sai de Siló e vai para Ramá, ela e seu marido, Eucana, têm relações. E a Bíblia fala que quando eles estão tendo relações, o Deus dos exércitos lembra-se de Ana. Aleluia. Deus não podia ter lembrado de Ana há mais tempo? Quantos anos Ana pediu? Quantos anos Ana chorou? Quantos anos Penina zombou de Ana? Quantos anos não teve a compreensão do marido? Mas por que de repente Deus movimenta a situação e o sobrenatural acontece? Primeiro, ela decide fazer um voto com o Senhor.
no meio da amargura, sem nenhum tipo de esperança, nenhum tipo de base, ela levanta os olhos para os céus e clama ao Senhor e faz um voto: se o Senhor me der esse filho, ele será cuidado e tratado e criado como um nazireu. Nunca passará navalha sobre a sua cabeça, sobre a sua barba. Nunca será tomado a fios ou bebida fermentada. Ele nunca tocará em nada do que é imundo. A vida dele será devota aos seus caminhos. Eu vou tirá-lo quando desmamá-lo da minha presença e vou levá-lo ao sacerdote, aos cuidados de Eli, e ele para sempre estará na tua presença. Aleluia, Deus. Primeiro voto, ela faz um voto. Segundo, o profeta erra. E o coração dela estava firmado em Deus, não no erro do homem. Glória a Deus. Quando ela expressa a verdade da sua fé, o profeta expressa para ela: vai, que Deus lhe conceda. Vai em paz, que Deus vai lhe dar. Vai lhe conceder o que você está pedindo. Glória a Deus. Ela acredita na palavra. Glória a Deus. A Bíblia fala que quando eles voltam para casa, Deus se lembra dela. Glória a Deus. Eu fico pensando, Deus nunca perdeu a gente de vista. Oh, glória. Deus nunca perdeu o comando, o controle das nossas vidas. Às vezes nós oramos para algumas pessoas que aos nossos olhos parecem impossível. Há um tempo atrás eu estava numa UTI de um hospital público. Fui visitar um amigo que teve um derrame tão severo, um acidente cerebral vascular tão severo, tão grave, que ele não me reconheceu. Acordado, ele não conseguiu lembrar quem eu era. Ele não falava, não se movimentava, usava uma fralda geriátrica, médicos ao redor, numa UTI desumana. Ele estava numa situação com tantos medicamentos na veia, tão calamitosa, que os meus olhos carnais falaram: ele não sai daqui. O meu sentimento inicial, quando eu entrei naquele quarto de UTI, foi olhar para ele e falar: meu Deus, perdi o meu amigo. Este não sai da UTI mais. Pedi autorização, conversei com ele, ele não reconheceu. Tentei brincar, lembrar momentos que vivemos para ele se alegrar, para ele lembrar de mim. Ele não lembrou de mim. Pedi autorização para o doutor, para o médico, para o responsável na UTI, se eu poderia orar. E quando começo a orar, Deus me enche de fé. Quando começo a orar, eu imponho a mão no peito daquele homem. E Deus me capacita com uma graça, com uma virtude, com uma unção tão grande. Glória a Deus. É assim, Jesus. E a graça do Senhor alcançou a vida daquele homem. Parece que a oração rompeu a laje daquele hospital, ultrapassou as nuvens, chegou no trono dos céus, e Deus assinou embaixo cada palavra. Aleluia. E a perspectiva daquele homem de nunca mais ser ninguém, de nem sair da UTI. Os médicos falaram: ele não sai vivo daqui. A estimativa de vida é 2, 3 dias. Meu Deus. Pode preparar o velório, pode preparar o caixão, pode preparar Meu Deus. o processo de luto aí, porque esse não sobrevive não. Meu Deus. Oramos a Deus. Oramos ao Senhor. 3 semanas ele ficou na UTI. Quebrando o protocolo dos médicos, ele se recuperou. Quebrando o protocolo do médico, saiu da UTI e foi para a enfermaria. Pouco tempo depois, esse homem está em casa e nós visitamos ele. Constantemente estamos lá, indo dar um abraço e ver a recuperação diária dele. Glória a Deus. Um homem que não falava, que não me reconheceu, hoje me reconhece. Diz que quando recuperou a memória, recuperou o juízo pleno, a primeira pessoa que ele pediu, a primeira pessoa que ele falou: chama o pastor Assis. Aleluia. Deus abriu os céus. Hoje ele fala. O juízo está completo. Os pensamentos estão normais. Está se recuperando. Ainda não há movimento na perna direita e nem no braço direito. Mas nós vemos Deus agindo.
Ele ouve as pregações através dos aplicativos no celular e põe o celular no coração, põe o celular no peito. Um homem que não servia ao Senhor, hoje Deus está tratando aquele coração, Deus está quebrantando aquele coração. A presença gloriosa do Senhor está dentro da vida dele. Aleluia, eu creio, Deus. Eu costumo dizer que Deus, para não perder a sua alma, se preciso, Ele te põe numa UTI. Para não permitir que você passe a eternidade no inferno, se preciso, Ele te põe entre a vida e a morte. Ele põe entre a vida e a morte. É Deus que realiza as ações e nós muitas das vezes não entendemos essas ações. Mas pastor, por que está falando isso? Porque Ele permitiu Ana sofrer por mais de uma década. Ele permitiu Ana ser zombada, Ele permitiu Ana ser incompreendida. Ele não deu uma palavra de esperança para Ana. Ano após ano, dia após dia, ela sofria dentro daquela casa. Ela sofria no seu rito diário. Ano após ano, ela não tinha uma base para se apoiar. A única coisa que ela fazia era constantemente em súplicas estar na presença de Deus através da oração. É verdade. Pastor, por que todo esse sofrimento? Porque o filho que veio não foi um filho qualquer. Eita Deus, aleluia. Porque a honra que veio não foi uma honra qualquer. É verdade. Porque o que Deus fez não foi uma bênção qualquer. Eita Deus lhe deu um filho e ela colocou o nome de Samuel. Samuel foi um dos maiores profetas que a Bíblia tem. aleluia. Que a Bíblia tem. É verdade. Um dos grandes profetas que a Bíblia tem. Samuel foi um homem ungido, consagrado, andou no favor, andou no querer, andou no caminho de Deus. Foi um homem reconhecido como homem de Deus, aonde punha a planta dos pés, as pessoas o reconheciam num tempo em que nem rei não havia. Eles viviam a época dos juízes, onde todo mundo fazia o que era bom aos seus olhos, fazia o que queria. De repente, Deus concede a Ana, que tanto chorou, um grande profeta. Aleluia. O homem que se tornou juiz, o homem que se tornou sacerdote, Glória a o homem que se tornou um dos maiores profetas da Bíblia, Verdade. o homem que andou com integridade toda a sua vida, Aleluia. o homem que falava e Deus dos céus cumpria o que ele falava da terra, o homem que tinha intimidade e proximidade com Deus, o homem que foi oferecido a Deus para passar a vida inteira dele na presença de Deus. E sabe o que é mais bonito da história de Ana? O mais bonito da história de Ana é que a história, toda a alegria, tudo que ela conquistou através daquela gestação, através daquele filho nos braços, ela não perdeu a devoção de agradecer a Deus. Aleluia. A bênção não foi maior do que o abençoador. Eita. Porque quando ela desmamou a criança, ela foi lá para o sacerdote ali. Ela poderia ter dado muita desculpa, poderia ou não poderia? A minha oferta, eu já estou com a minha bênção na mão. Vou lá entregar? Não, meu filhinho lindo, querido, maravilhoso. Eu amo meu filho, só tenho meus filhos. Não, pensando bem, desmamou agora. Olha como é que é ele. Ele já velho, gordo. Olha lá, Office e Finés. Olha a história desses dois sacerdotes, hein? Esses dois sacerdotes não têm pecado em erro. Deus me livre. Dá o meu filho para ser criado naquela igreja, dá o meu filho para ser criado por aquele sacerdote, aquele pastor, por aqueles dois que andam tudo torto. Ah, Senhor, eu prometi, mas eu quer saber uma coisa? Eu vou quebrar essa promessa com o Senhor aí, porque olha só, o Senhor está vendo. Poderia ou não poderia dar desculpas? Mas sabe o que ela tinha no coração? A certeza que Deus não falha. A certeza que Deus é fiel. A certeza que Deus, quando começa a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar até o dia do Senhor. A certeza que quando Deus está à frente, nada e ninguém pode barrar a promessa, a vontade, o querer, os projetos de Deus para a sua vida. Ela glorificou o nome do Senhor. Ela colocou toda a alegria do coração dela no Senhor. Se nós pegarmos a oração dela, na sequência aqui, ó, capítulo 2 mostra o versículo 1 do capítulo 2 de 1 Samuel, diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. Não foi no filho que Ele deu. Ela podia falar: o meu coração se alegra com o filho que o Senhor me deu. Não, o meu coração se alegra no Senhor.
O meu coração se alegra no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegrou na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Aleluia. Se nós pegarmos as palavras de Ana de ponta a ponta sobre esta oração, nós vemos que ela exalta o nome do Senhor. Nós vemos que ela bota a glorificação, o poderio, a majestade de Deus sobre todas as coisas. Se pegarmos o versículo 6, olha só como é profundo que ela expressa. O Senhor é quem tira a vida e a dá. O Senhor é quem faz descer a sepultura e faz tornar subir de lá. Ele quem deu meu filho Samuel. Ele que, se quiser, pode tirar. E se ele quiser matar e de lá na sepultura trazer a vida de novo, ele faz, porque ele é Deus. Não importa como ele vai ser cuidado, como ele vai ser tratado por Eli, como ele vai ser tratado por Ofnis e Finéias, porque eu sei que acima de tudo, a vida dele está na mão do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E não há falhas em Deus, não há erros em Deus. É Deus quem faz, acredite. Em nome de Jesus, acredite. A sua vitória só vem através da fé. Creia que Deus está te alcançando. Não precisa que o profeta fale 10, 15, 20, 30 vezes a mesma coisa para que você, insistente de ouvir, fale, será que essa outra coisa Deus falou tanto que acho que eu vou começar a crer. Não, acredite. Acredite da primeira vez. Noé ouviu a voz de Deus uma só vez e acreditou. E ele foi o precursor de salvação dele e da sua família no meio da história da humanidade. Aleluia. Abraão ouviu a voz do Senhor uma vez só e acreditou. E mesmo depois, com 100 anos, tinha o seu filho nos braços. Deus prometeu uma grande descendência e o fez. Aleluia. Grandes homens, grandes mulheres viveram e tiveram as suas promessas realizadas porque creram. É verdade. Eu profetizo em sua vida fé. Aleluia, glória a Deus. Eu profetizo em sua vida agora fé, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo em sua vida confiança na palavra do Senhor agora, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo agora em sua vida a esperança nessa promessa falada pelo profeta da presença de Deus na sua vida. Amém, Jesus. Profetizo vitória. Em nome de Jesus eu profetizo vitória na sua vida, no seu lar, na sua casa, no seu ministério, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, nos seus sentimentos. Eu profetizo mudança de situação. Deus, a partir de hoje, vai escrever uma nova história. Páginas de vitória virão. Chega de tanta lágrima, de tanta dor. Glória a Deus. Deus vai te mostrar. Aleluia. Você vai se sentir profundamente amada por Deus. Amém. Eu acredito na tua vitória. Creia. Deus tomou essa batalha, essa causa agora nas mãos deles. As suas batalhas, as suas guerras, o teu impossível agora está na mão de Deus. Glória. Creia que a vitória vem em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus.